amém? Que o poder do nome do Pai, que o poder do nome do Filho, que o poder do nosso sagrado e poderoso Divino Espírito Santo possa abençoar, amém, essa live e o descanso de cada um de vocês, assim como o meu também, em nome de Jesus, amém? Que tenhamos mais uma vez nessa live de hoje a revelação necessária para abençoar e alcançar as nossas vidas, amém? Sejam todos muito bem-vindos nesse horário e nesse momento, em nome de Jesus. Sueli Bach, boa noite, a paz. Denilson, Ellison, Maria Conceição, Fátima, Clécia, Carla. Deus abençoe, pessoal, a paz. Que Deus poderosamente possa falar conosco, tá? Nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, assim como Ele sempre faz, amém? Falar para nos abençoar, falar para nos instruir, né? Falar para trabalhar aí, né? Dentro do nosso coração a nossa necessidade, né? Todos nós temos uma necessidade, e necessidade que só Deus sabe, né? E acredito, tá? Que esse Deus que se faz presente nessa live, né? Ele vai trabalhar dentro dessa necessidade para nos abençoar. Ana Gasques, Raimunda, boa noite. Solange Almeida, paz, Alexandre, Deus abençoe. Lembrando, meia-noite em ponto, estarei em oração, tá, pessoal? Com a fronha e o nome das pessoas que entraram na campanha, tá bom? Então, começa hoje, tá? Alexandre, tá? Alexandre tá na campanha, né? Tem algumas pessoas aí que estão na live agora ao vivo aí, que já apresentaram o seu voto, amém? Então, vai começar, a Júlia também fez, Júlia Henriques também fez, né? Então, meia-noite, tá? Daqui a pouquinho, eu estarei em intercessão ao vivo, tá bom? E enviando o áudio de oração para vocês que entraram na campanha, tá? Os nomes já foram separados e em nome de Jesus, amém? Eu creio que já está dando tudo certo, para a honra e glória do nome do nosso Deus, amém? Daniele Thiele, a paz, Celiane Souza. Nós estamos em campanha, Ellison, entendeu? Sueli também entrou tá na campanha, ó. Sueli da Silva tá na campanha, a Júlia Henrique está na campanha, o Alexandre está na campanha, tá Samuel aqui, o Samuel, né? Então são pessoas, como é a campanha? A campanha eu estou colocando o nome das pessoas, né? A Ginei também está na campanha, entendeu? Eu estou pegando o nome das pessoas e colocando na minha fronha, tá? De travesseiro, as pessoas que estão entrando, tá bom? E eu estou orando junto com elas o Salmo 37, tá? Então é apresentar um voto, tá bom? Apresentar um voto de R$37, tá bom? Mas a campanha vai começar hoje, vai ser 3 dias de campanha, tá? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco, tá? Amém, pessoal? Apóstolo, eu quero que a senhora ore. Eu quero entrar na campanha, tá bom? Apresenta seu voto de sacrifício, tá? Pode apresentar aqui pelo superchat, pode apresentar pelo superchat, pode apresentar pelo PX, pelo Pix, tá bom? Amém? Amém. Eu vou separar o seu nome aqui, meu filho, tá? Será 3 dias de campanha de oração, tá bom? Vai começar hoje. Amém? Daqui a pouquinho, tá? Pessoal, vocês que são da live e vocês que... Ah lá, o Carlos também vai entrar. Apóstolo, tá pedindo para colocar o número do Pix. Coloca ali, por favor. O Carlos. Já vou até separar o teu nome, Carlos, porque o Carlos e o Ellison sempre entram, né? É o Carlos Souza e Ellison. Vocês que são da live, né? Apesar de que eu já sei quem é da live sempre entra,
né? Sempre entra. Não preciso nem pedir para vocês falarem, porque eu já sei que vocês sempre entram. Elison Medeiros. Já vai ser passado para fora, tá? Então, pessoal, bota lá a outra tela lá para mim, por favor, para mim acompanhar o nome deles, por favor. Amém? Pessoal, presta atenção, em nome de Jesus. Vocês receberam um áudio, quem está no grupo do canal do WhatsApp, vocês observaram um áudio que eu enviei 3 horas da manhã, não foi? Bem, acredito que sim. Olha, Deus me incomodou. Era 3:05 da manhã. E ele me incomodou com um sonho, entendeu? E ele me incomodou com um sonho, em que ele me mostrou ali algumas coisas, entendeu? Amém, Fátima, né? Fátima também já está na campanha, né? Fátima, Fática, seu nome já está separado, tá? E eu dei um pulo da cama, entendeu? Eu dei um pulo da cama que eu nem sei como que eu consegui pular daquele jeito. Eu, assim, saltei da cama e já saltei sentando e me levantando, né? Da cama e saí do quarto, fui direto para a sala. E Deus, ele falava comigo, né? Ore, interceda. Ore e interceda. Ore e interceda. E ele falava comigo como se alguém, eu estou começando a ficar toda arrepiada, estivesse naquele horário passando por uma batalha espiritual, entendeu? Como se alguém naquele horário, né, estivesse passando por uma batalha espiritual. E eu fui para a parte da sala da minha casa e ali eu fiquei, e ali na hora eu fiz aquele áudio. Quando terminei de fazer aquela oração em áudio, eu ainda saí pela minha casa profetizando dentro da minha casa, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu quero, sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, tá? O inimigo, ele tá muito furioso, tá, pessoal? A fúria do inimigo é em cima de você, é em cima de vocês. Só que você tem recebido capacitação, você tem sido treinada, entendeu? Deus, ele tem te entregue. Amém, Carlos. O Carlos colocou que já mandou. Amém, meu filho. Seu nome já tá aqui, tá? Separado, já vai ser colocado na fronha. Como é que é o nome dela? Aquela loirinha? A Daiane. Vou separar teu nome, filha. Daiane, me passa o nome do seu marido. Deus está colocando no meu coração de colocar o nome dele aqui. Parece até que conheço, né? O esposo dela, né? Nunca vi. Daiane Márcia. Elison, eu vou colocar o nome da sua mãe. É Giovana, né? Tá? Giovana. Acertei? O nome da sua mãe é Giovana, não é? Cleiton Ferreira. Tá. Eu sou assim, tá, pessoal? Quando eu me incomoda. Olha, o Michael, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Eu não tô te entendendo, meu filho. Uma hora você entra de boa na live, outra hora você vai, daqui a pouco você pode correr o risco de ser bloqueado na live, tá? Então, aqui a gente não brinca, você já me conhece, tá bom?
Você está perguntando se cobra, né? Eu admiro você fazer esse tipo de comentário, tá? Mas se não concorda, é fácil, tá? É só você não fazer, ou enfim, tá? E nem mais assistir a live, tá bom? Porque aquilo que a gente não concorda e aquilo que a gente não acredita, a gente nem perde o tempo assistindo, tá? Eu sou bem direta, eu acho que você já sabe disso, né? Você já me conhece já tem um tempo. Então, aqui eu não brinco não, tá? Não brinco não, tá bom? Então, cuidado aí com o que você escreve para você ser bloqueado e bloqueado de vez, tá bom? Não, porque não dá, né? Olha só, pessoal, vamos lá. Somos aqui com voto. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Além de eu ter ministério, né? Além de eu ter ministério. Além de eu ter igreja. Eu tive esse sonho e eu comecei a profetizar dentro da minha casa, comecei a profetizar, né, dentro da minha família. Eu coloquei a mão sobre o meu filho, entendeu? Eu coloquei a mão sobre o meu filho. Eu coloquei a mão sobre o meu filho, né? E comecei a liberar declarações, né? Sobre a vida dele, declarações de bênção, né? E também estendi a minha mão em direção ao apóstolo, né? E comecei também... Pode, Fátima, pode. E comecei também a profetizar sobre a vida dele. Eu quero falar para vocês, pessoal, a gente vive em um campo minado, tá? Aonde quem o inimigo ele quer derrubar é você, é a mim. Só que ele não vai conseguir, entendeu? Ele não tem tido força para isso. E como o inimigo, né, ele é covarde, e ele sabe muito bem o ponto fraco, né, de muitos aqui, se não de todos, ele sempre vai agir, né, de maneira em que ele imagina que tem como ali, né, nos atacar. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, tá? Pessoal, quem for fazendo pelo Pix, escreve aí, eu já fiz. Escreve grande, tá, pessoal? Para me poder separar teu nome, tá bom? Porque a campanha começa hoje. A campanha começa hoje. Oi, Elinho, tá sumido, meu filho? Deus te abençoe. Tá entendendo? Em nome de Jesus, eu quero já, desde já, estender as minhas mãos para bloquear o ataque do inimigo que alguém está tendo aqui. E Deus me fala que é dentro de uma casa. É dentro de um ambiente familiar. Tem alguém que está aqui, tá? Nessa live. Tem alguém que está aqui dentro desta live, tá? O inimigo tem atacado muito uma pessoa da sua família, da sua casa. Tá entendendo? Tem uma pessoa que está aqui nesta live, tá entendendo? Celiane. Eu tô toda arrepiada. Souza. Olha, ô Celiane, eu tô toda, eu não sei se dá pra você ver. Tô toda arrepiada. Deus é Deus que te guarda nessa noite de hoje. Eu via quando você mandou esse voto e eu li o teu nome, eu tô toda arrepiada. Eu via como se fosse uma opressão do inimigo, tá? Em cima de alguém. Eu via como se fosse a opressão do inimigo em cima de alguém. Deus me mostra como se fosse a palavra fardo,
Deus me mostra a Celiane como se fosse a palavra peso. E eu vejo alguém, presta atenção, como, eu não esqueci, tem um nome, não é mochila, não é mochila, é algo que as pessoas colocam nas costas e aquilo ali pesa muito. Algumas pessoas colocam até tem até areia, em alguns casos, alguma, é um peso, presta atenção. Eu vejo, tem alguém da sua família, ou pode ser você, que está com um fardo muito grande, um peso muito grande sobre as costas, tá? Assim Deus manda eu te entregar, é para Celiane, tá? Mas em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos. Mas em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, tá? Nessa live de hoje, tá? Para profetizar sobre o teu lar, sobre você e sobre a sua casa, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? O cancelamento da obra do inimigo, tá? Recebe a visitação do Senhor Espírito Santo para colocar coisas em ordem que precisam aí estar. Assim Deus manda eu declarar. Tem alguém que está com um fardo dentro da tua casa, mas através da sua vida, Deus, ele arranca esse fardo, tá? E troca, porque o fardo de Deus, tá? É leve e é suave. Daiane e Márcia, o inimigo, presta atenção, ele está mirando em uma determinada pessoa, assim ele manda eu te entregar. Quando eu leio o teu nome, tá? Eu vejo como se fosse, já viu a pessoa chamada Sniper? Eu acho que é esse nome, não é? Sniper. Eu vejo como se fosse um sniper. Você sabe o que é um sniper? Eu vejo como se fosse um homem. Racherei de calaçúbia. Pesado isso aqui, hein, para entregar, hein? Eu vejo como se fosse um homem todo vestido de preto. Mas todo. O rosto dele tá tampado de preto. Entendeu? É como se fosse uma touca na cabeça. Entendeu? Ele tá com uma blusa de preto. Ele tá com uma... Como é que é? Luva preta. Ele tá todo de preto, mas é um homem. Pelo formato do rosto, eu consigo entender que é um homem. E ele está em um lugar estratégico. Entendeu? E eu vejo como se ele com uma... Ai, como é que eu posso falar? Né? Eu vejo como se ele com uma... aquilo é arma que eles usam? É arma que eles usam? Me ajuda aí, apóstolo. É, né? É ou não é? Entendeu? Eu vejo como se fosse ele com uma arma. Pronto, falei. Entendeu? Uma arma. E assim, ele olhando num buraquinho da arma, sabe? Não sei o nome que se dá isso. Luneta. Como é que é o nome? Luneta. Entendeu? Ele olhando no buraquinho dessa arma e ali ele focando em uma pessoa. Eu ainda estou na revelação da Daiane, tá? Estou entregando com riqueza de detalhe, porque eu tenho que te entregar. Tá? E Deus me mostrava que era alguém da sua casa, alguém da sua família, e era um homem. Por isso que Deus está mandando você me passar o nome do teu marido, do teu esposo, que eu nem sei, não conheço. O inimigo está de olho, tá? Mas não é para você ficar com medo, tá? Não é para ficar assustada, porque lembra que a apóstola fala que quando Deus ele revela, ele resolve. Mas fique na torre da vigilância, tá, filha? Fique na torre da vigilância, porque o inimigo está mirando para não errar, tá? Mas o Deus que te revela é o Deus que salva, que liberta, que transforma, que muda qualquer sentença, qualquer decreto para te abençoar. Deus está visitando o teu lar nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Olha, pessoal, eu saltei da cama com o sonho em que Deus ele me entregou nessa madrugada. Aí, foi um sonho muito... Já viu aquele sonho que a gente tem, pessoal, que parece que é realidade?
parece que está acontecendo, aí você pula assim, e eu assim, eu pulei da cama como se eu pulasse para resolver, tipo assim, não vou deixar acontecer. Não sei se vocês estão entendendo. Pulei da cama, já arrancando o aparelho do meu dente, né? Que vocês sabem que eu ainda uso aparelho, né? Ó, a senhora usa, uso. Apesar de que vocês não sabem, né? Porque quando eu faço live eu tiro. Mas para dormir eu ainda uso, né? Mas o que isso tem a ver? É porque para mim poder falar melhor, eu falo melhor sem o aparelho. Então eu já pulei da cama, já sentando na cama. Arranquei o aparelho, que inclusive está até aqui, né? Quando terminar a live eu coloco ele de novo, né? É uma contenção móvel, né? Que tem que ainda ficar usando até parar de usar de vez. E Deus falou: você vai interceder agora. Tem uma casa precisando, tem uma casa sofrendo um ataque. Aí eu olhei pro meu relógio, né? Eu durmo de relógio. E quando eu olhei era 3h05 da manhã. Entendeu? Era 3h05 da manhã. Meu coração estava assim disparado. Aí eu já fui para a sala e ali eu comecei a fazer a oração, entendeu? E Deus falando: tem alguém sofrendo ataque. E enquanto eu orava, né? Vocês que receberam a oração, eu conseguia ter uma visão. E Deus, ele me mostrava como se fosse, tô ficando toda arrepiada de novo, né? E Deus, ele me mostrava, né? Como se fossem pessoas, né? De branco, entendeu? Eu via como se fossem pessoas vestidas de branco, tá? Realizando algo, né? Realizando algo. Então, naquele horário, uma obra terrível de magia, entendeu? 37. Uma obra terrível de magia estava sendo apresentada para muitos ali, mas não só para você, mas principalmente para alguém da sua casa, entendeu? Para alguém da sua família. Mas Jesus, ele chega primeiro. Jesus, ele chega primeiro. Olha, pessoal, se tem um horário muito pesado para realizar a bruxaria, é o horário das 3 horas da manhã. Não sei se vocês sabem disso, tá? O horário das 3 horas da madrugada, né? O horário das 3 horas da madrugada é um horário que quando alguém, né, recebe para apresentar algo, né, para destruir a vida de alguém, é para matar. Tá, pessoal? 3 horas da manhã é um horário pesadíssimo, tá? Da obra das trevas, entendeu? Mas também é um horário muito abençoador e libertador para você se levantar, guerrear, orar e vencer, né? Poucas são as pessoas que levantam de madrugada para orar, né? Porque exige um sacrifício. Esse horário, normalmente, é um horário que a gente está com aquele soninho bom, né? Aquele soninho que, às vezes, se a gente levantar, depois fica ruim a beça para a gente voltar a pegar no sono de novo. Que é um horário ali, né? De um intervalo do sono que a gente tem, né? Que o nosso sono, ele tem intervalos, né? Que é o melhor horário, né? Então, vale a pena, entendeu? O sacrifício de estar orando neste horário. E como eu havia falado, eu voltei, né? Eu voltei, entrei para dentro do meu quarto, fui até o meu filho, né? Coloquei a mão sobre o ombro delezinho, ele estava dormindo, e eu profetizei sobre a vida do meu filho. Estendi a mão sobre o apóstolo, que também estava dormindo, mas em seguida ele levantou, né? Em seguida ele levantou, estendi a mão para ele e profetizei. Ou seja, guardei toda a minha casa, né? Em cobertura de oração, guardei toda a minha família e apresentei a vida de vocês. Então, o inimigo, tá, pessoal? Ele não está... Olha o Wilson Fonseca. Quando eu leio o teu nome, Deus manda te entregar um recado, varão.
É para vigiar. É para vigiar. Porque eu via como o inimigo lançando uma seta contra o teu lar. O Wilson Fonseca, tá? Eu via como o inimigo usando de seta na vida de uma pessoa da sua família. E isso te trazendo a palavra desgosto, tá repreendido em nome de Jesus, tá? Isso te trazendo a palavra desgosto, isso te trazendo a palavra decepção. Ouça, porque Deus está te entregando livramento dessa situação, tá? Deus está te entregando livramento dessa situação, tá entendendo? Porque eu via como o inimigo usando uma pessoa pela qual você ama muito, mas essa pessoa fazendo algo que te deixasse desonrado. Pronto, falei. Eu via o inimigo usando uma pessoa que você ama muito, usando uma pessoa que você ama muito, para te desonrar. Você vai estar entendendo que Deus está falando com você, tá? Mas Deus nessa noite de hoje está te revelando, tá? Está quebrando a força do inimigo e te entregando a palavra vitória, tá? Recebe, meu filho, e toma posse. É chegado o momento, pessoal, de a gente vigiar com aquelas pessoas que nós amamos. A nossa vida, ela é feita de fases. E a fase agora não é nem para você se preocupar tanto com você. É para você se preocupar mais, quando eu digo preocupar, é investir em oração na vida de pessoas da sua casa. O inimigo não tá de brincadeira, tá? Ele nunca brinca, tá, pessoal? Ele nunca brinca, tá? E quando ele chega a essa situação de não mais, eu tô ficando toda arrepiada de novo, querer bater de frente com alguém e decide bater de frente com alguém que pode, né, nos desestruturar, é porque ele sabe muito bem que algo grande está para Deus nos entregar. Você está prestando atenção? Tem algo grande para Deus fazer na vida de vocês. Tem algo grande para Deus fazer na vida de todos nós aqui nessa live. O inimigo está furioso e ele não está conseguindo mais te atacar ao ponto de te parar. Ele não está mais conseguindo te atacar ao ponto de você, se você está entendendo, ele não está. Ele até tenta, mas te parar ele não consegue. Entendeu? Ele até tenta, mas ele não consegue. Então é como se ele escolhesse um outro alvo, mas um alvo que fosse mais fácil, mas também um alvo que vai acabar te atacando. Vocês estão entendendo? E normalmente, né, esse alvo que o inimigo ele escolhe, tá entendendo? Esse alvo que o inimigo escolhe são pessoas suscetíveis, são pessoas vulneráveis. Eita, Deus está visitando essa menina chamada nome Paz. Desce lá. Paz. Deus está visitando sua casa, assim ele manda eu declarar. Desce mais, por favor. Lidiana Paz. Deus está visitando a sua casa. A sua casa, ela é alvejada muito pela palavra inveja. Entendeu? A sua casa, ela é alvejada muito pela palavra inveja. E eu via como se o inimigo trabalhando, tá, na cabeça, na mentalidade de uma pessoa para uma determinada pessoa te desagradar. Como é que é? Lidiana Paz, né? O nome dela, não é isso? Isso. Entendeu, Lidiana Paz? Ouça, eu repreendo a força do inimigo nessa noite de hoje, tá? Deus, ele enfraquece a força do inimigo, mas fica na torre da vigilância. Não perde o foco, não sai da posição, tá? Tem alguém vulnerável, entendeu? Alguém mais vulnerável. E eu via como o inimigo trabalhando
na mentalidade dessa pessoa, para essa pessoa querer te desagradar, tá? Ou seja, né, trazendo uma tristeza no seu coração, mas eu repreendo em nome de Jesus, tá? A força do inimigo, tá? E haverá, sim, no lugar, tá, de desagrado, haverá satisfação. É o que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. No lugar do desagrado, haverá satisfação. Vigiem. Vigiem, tá? Vigiem. Rodrigo Araújo, Deus também está te visitando nessa noite de hoje. Existe uma pessoa de dentro do teu lar, do teu ambiente familiar, que só não foi embora, presta atenção, por conta da sua fé. Tem pessoas que duvidam de você. Tem pessoas que duvidam da fé que você tem. Mas é pela sua fé que ainda existe alguém de pé. Eu tô toda arrepiada, tá, ô Rodrigo? O inimigo, ele tem insistido em cima da saúde de uma pessoa da sua família. Se ele manda eu te entregar. Eu vi a palavra enfermidade. Eu vi a palavra enfermidade. Tá entendendo? E essa pessoa só não desceu à sepultura. Ramanai de Calassúbia. Essa pessoa só ainda não desceu à sepultura, porque ainda existe alguém que intercede por ela nesta terra. Deus manda dizer para você, é espiritual. É isso que ele está mandando te entregar, é espiritual. Tem algo aí que você vê na vida de alguém e você está entendendo que não é algo normal, é espiritual. Tá? Deus, nessa noite de hoje, está concedendo saúde para uma pessoa, para uma mulher, tá? Do teu ambiente familiar. Pode contemplar e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tem 17 famílias nessa noite de hoje. O inimigo tem tentado colocar uma enfermidade dentro do teu lar. Tem 17 pessoas que estão aqui nesta live de hoje, que o inimigo tem tentado colocar, presta atenção, uma enfermidade dentro do teu ambiente familiar. E para você ter certeza que é Deus que fala contigo, quando um melhora, outro cai. Quando o outro melhora, outro cai. Presta atenção. Eu vejo agora, enquanto eu entrego essa revelação, eu vejo várias camas, como se fosse maca, sabe? Eu vejo como se fosse, não tem maca de hospital, mas é cama, porque não está dentro de um hospital, é dentro de um quarto, de casa. Olha só, eu vejo como se fosse um ambiente de uma casa. E eu vejo como se fosse camas que são macas, mas não é um ambiente hospitalar. O que é isso, apóstola? Isso daí é uma enfermidade, mas eu repreendo junto com você esse mal, tá? Isso é uma enfermidade que está querendo atacar a família, entendeu? Então, um fica bom, tá repreendido. Um fica bom, daqui a pouco o outro cai, aí quando o outro tá bom, aí o outro cai. Sabe, para a pessoa não ter paz, entendeu? Para a pessoa ficar gastando com medicação, ficar gastando com remédio. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar o cancelamento da raiz desse problema. Eu quero, em nome de Jesus, declarar, afirmar, profetizar, em nome de Jesus, o cancelamento da obra do inimigo. Pessoal. Não dá mole, vigia. Apóstolo, o que é não dar mole? O que é vigiar? Esteja nas lives como você tem estado. Procure levantar-se para orar. Leia mais a palavra de Deus. Se espiritualize, assim como você tem se espiritualizado nas lives. Tenha interesse mais das coisas de Deus.
Tá entendendo, pessoal? Porque quando o inimigo, pessoal, ele encontra um ambiente assim, ele não consegue lá ficar. Ele não fica. Entendeu? Quando o ambiente, ele é um ambiente, quando a casa, quando o lugar é um lugar espiritualizado, tem a presença de Deus. Porque eu vou falar, tá, gente? Tem pessoas que não chamam a presença de Deus para dentro da casa delas. Entendeu? Fica, sabe, gente? Vou ter que dar uma puxadinha de leve na orelha de vocês. Posso? Só um pouquinho? Né, pessoal? Entendeu? Tem gente que não atrai outras coisas. Tem pessoas que acabam atraindo, não sei se é porque elas querem ou porque elas não entendem. Mas se não entende, está entendendo agora. Atrai outras coisas. Entendeu? Que outras coisas? Se não atrai Deus, vai atrair o quê, né? Se você não atrair anjo, você vai atrair o quê? Você entendeu, né? Entendeu? Então, pessoal, quer ver? Um ambiente aonde não atrai a presença de Deus, atrai demônio, um ambiente cheio de briga, cheio de contenda. O inimigo, ele adora isso. Gritaria, confusão dentro de casa, briga toda hora, desentendimento, discordância. Eu não estou dizendo que não é, sabe, sua casa vai ser uma casa perfeita, não estou dizendo isso não, tá, pessoal? Não existe família perfeita, fica tranquila, se a sua não é, tá? Nós não somos perfeitos, mas tem casa, tem ambiente familiar, que é toda hora, é confusão, é grito, entendeu? É xingamento, sei lá, uma confusão danada, entendeu? Então isso acaba atraindo a negatividade. Vocês estão entendendo, gente? Em nome de Jesus? Está entendendo, pessoal? Então Deus está visitando nessa noite de hoje e Ele está convertendo a maldição em bênção na vida de cada um de vocês. Amém? A maldição em bênção na vida de cada um. Essa mulher chamada Vilcilene Ventura, Deus te visita nessa noite de hoje. Eu via como se uma opressão sobre a vida da irmã. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas quando eu estou ficando toda arrepiada de novo. Quando eu leio o teu nome, Deus me mostra a palavra opressão. É como se o inimigo querendo oprimir a irmã. Presta bem atenção, deixar a irmã em uma situação de opressão, oprimida, tá? Deus está te entregando uma libertação, porque eu vejo também como se fossem caixas de remédio, como se o inimigo tentando, presta atenção, como é que é o nome dela mesmo? Vilcilene Ventura, tá entendendo? Como se o inimigo tentando fazer a irmã ficar dependente de algo, mas está repreendido, tá? Está repreendido nessa noite de hoje, esse ataque, tá? Do maligno contra a sua saúde mental. Contra a sua saúde, mental, tá? Porque o ataque é aqui. O ataque é aqui. Inclusive, presta atenção. Tem várias pessoas aqui na live hoje que Deus está te entregando livramento de medicação. Eu não estou falando que é para você sair parando de tomar remédio que o médico mandou você tomar, não. Eu estou te entregando e te revelando que Deus está mandando te dizer, tá? Que tu não precisarás mais ficar sob o efeito dessa medicação. E será o próprio médico, presta atenção, tá? E será o próprio médico, tá? Que receitou isso para você, que vai ser ele mesmo, com a própria boca dele, que vai dizer para você que tu não estarás mais na necessidade de precisar usá-lo. Presta atenção, vou falar de novo, bem mastigado para quem não entendeu. Tem muitas pessoas que Deus está me mostrando aqui nesta live, que você vive debaixo de uma dependência, de uma medicação. E não é só uma, não.
Tem pessoas aqui que você toma várias. Tem pessoas aqui que você toma vários remédios. Tá? E Deus manda dizer para você, nesta live de hoje, em nome de Jesus, tá? Que Ele está te entregando a cura. E tu não precisarás mais tomar, tá? Desse tipo de medicação. Tá entendendo? Não precisará. A mesma boca que receitou, tá? E te orientou a tomar essa medicação vai ser a mesma boca que vai declarar dizendo para você que você não precisa mais dela. Pode contemplar, pode receber, pode tomar posse, tá? Porque Deus também é Deus que cura, tá? Deus também é Deus que cura, tá? E Ele também está curando pessoas. Olha só, Deus está me mostrando, tá? E eu vou te falar o que Ele está me mostrando. Sabe o que Ele me mostrou? Um maço de cigarro. Eu acabei de ver. De cor branca. Você já foi orientada para parar com esse vício. Por conta do seu pulmão. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a Silene Ventura que ela botou. Eu tava... Como é que é? Bota aí, puxa aí. Que ela escreveu aí. Abaixa aí, apóstolo, por favor, por gentileza. Rapidinho, meu filho. Aí. Olha o que ela escreveu. Eu estava observando aqui. Parei para tomar... Eu estava observando aqui. Parei para tomar diazepam. Cheguei a pegar na mão e não tomei. Eu creio que a senhora falou. Eu creio no que a senhora falou. Porque eu ia tomar. Olha aí. Pode coisar... Como é que fala aí? Pode fixar o comentário dela aí. Eu não estou de brincadeira, não. Olha aí, ó. Vocês acabaram de ver a revelação que eu entreguei para ela. Aí alguém vai achar que eu sei da vida da mulher. Alguém vai achar que ela me contou alguma coisa, que eu sei alguma coisa da vida dela. Não, eu não sei não, pessoal. Mas Deus está nessa live e Ele mostra aquilo que a gente não vê. Entendeu? Vocês estão... Viu aí o que ela escreveu? Agora abaixo para ele terminar de ver o comentário do pessoal, meu filho, em nome de Jesus. Olha aí. Aí... Tem pessoas que a gente está fazendo um trabalho sério, entendeu? Pessoal, eu não entrego o que eu não vejo, tá? Eu estou falando a realidade. Se eu não ver, eu não vou te entregar nada, entendeu? Porque Deus, Ele não trabalha só revelando. Deus revela de várias maneiras, entendeu? Deus revela de várias maneiras, na palavra, tá entendendo? Olha aí, ó. Olha aí, ela mesma tá falando, não sou eu, ela mesma tá dizendo aí. Na dependência do que? Do diazepam, que ela já ia voltar a tomar. Estava na mão dela a caixa do diazepam. E qual foi a revelação? Que o problema era, o inimigo estava querendo setar ela onde? Botando uma enfermidade, o que mesmo? Como é que era? Não, como é que foi que eu falei? Até esqueci agora. Uma enfermidade mental, não foi isso que eu falei? Mental? Quer dizer, acho que foi isso, não foi? Não foi isso que eu falei? Bem, vocês entenderam, né, pessoal? Na mente, é isso aí, Solange me ajudou. Na mente, mental. É diazepam. Diazepam é o que é? É pra quê, diazepam? Diazepam é pra quê? É pra acalmar os nervos? É o que é? Me ajuda aí, gente. É o que é, apóstolo? Não sabe, não? Diazepam é pra ficar calmo. Diazepam é pra ficar calmo? Então, sistema nervoso. Deus está nessa live. Ansiedade, para depressão, foi tudo que eu falei para ela, para ficar calma, é tudo que eu falei. Aí alguém me falou assim, como é que a senhora sabe? Deus está aqui. Deus está aí com vocês. A apóstola não brinca de ficar vindo fazer live não, pessoal. Entendeu? Tem gente que brinca de entregar a revelação. Tem gente que brinca. Libera aqui, tá tudo escuro aqui, meu filho, em nome de Jesus. Eu não estou enxergando muito bem, né? Mas eu não. Entendeu?
Tá entendendo, pessoal? Em nome de Jesus. Então, aí, a Joyce colocou o quê? Tomava 7 remédios controlados. Tomava 7 remédios. Tomava, né? Tomava, né, filha? Tá livre disso, né? Ah lá, Fátima botou, que ela mesma, ela toma muito remédio, sim, sente muita dor. Mas eu estendo as minhas mãos, Fátima. Em nome de Jesus. E repreendo toda essa enfermidade, toda essa dor. Em nome de Jesus. Recebe a cura de Deus. Tá? Nos seus ossos, nos seus músculos, nos seus nervos, no seu sangue, para a honra e glória do nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Tá entendendo? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela vai nos dizer que havia, né, uma sentença de morte, né, para dentro de uma casa, mas ali dentro daquela casa havia um escolhido do Senhor. Havia uma sentença de morte, morte feia, tá? Para dentro de um lar, mas dentro desse mesmo lar, aonde havia uma sentença de morte, ali havia um escolhido de Deus. Aonde tem o escolhido de Deus, o inimigo não consegue ficar. Aonde tem o escolhido do Senhor, tá? A enfermidade não consegue tocar. Aleluia. Aonde tem um servo de Deus, com aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. O diabo, ele não chega, o diabo, ele não toca. Eu quero afirmar nessa live de hoje que a tua casa, a tua família, vocês são uma bênção e ponto final. Vocês são uma bênção e ponto final. Deus tem os guardado, tem os blindado, tem os protegido, tem os preservado. Deus tem tido zelo pelos nossos, né? Pelos nossos entes queridos, por aquelas pessoas até mesmo que você nem mais vê, por aquelas pessoas às vezes que você só vê através de rede social, por aquelas pessoas que às vezes você só fala pelo WhatsApp. São pessoas que têm recebido o alcance da tua oração, são pessoas que têm recebido o alcance da tua intercessão. São pessoas que quando elas saem na rua, o inimigo fica cego. Isso mesmo que você ouviu. Tem pessoas da sua casa, o inimigo não vê a hora, já que ele não consegue fazer algo dentro de casa, ele tenta na rua. Aleluia. Já que ele não consegue fazer nada dentro de casa, porque você está por ali e tem a tua presença, que também é como se fosse a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, entendeu? Quando essa pessoa sai, o inimigo tenta fazer de tudo para derrubar ela lá fora, jogando no vício, tá entendendo? No vício das drogas, no vício da jogatina. Olha, eu acabei de ter uma visão aqui. Presta atenção. Eu via como se fosse... eu não sei, não posso falar esse nome aqui na live não, hein? Como é que eu vou falar para vocês entenderem? Aquelas maquininhas, não tem umas maquininhas aí que é proibido, negócio de jogatina aí? Não tem esse negócio, pessoal? Porque Deus me mostrou uma maquininha. Não é maquininha de cartão de crédito não, tá, pessoal? É umas máquinas quadradas, que tem uns negócios. Entendeu? Tem um nome esse negócio aí. Entendeu? Tem alguém aqui da família de vocês que tem um vício terrível nesse negócio. Olha, pessoal, tem pessoas que não tem noção. É esse aí mesmo, Matheus. Acho que é esse negócio aí. Porque eu vi vários. Eu vi vários, um do lado do outro. Eu vi um do lado do outro, assim, ó. Eu vi um do lado do outro. Tem pessoas que têm vício desse negócio aí. Entendeu? E vício, pessoal, que deixa de pagar conta de dentro de casa. Entendeu? Pagar conta séria.
aluguel, luz, para poder, entendeu? Deixa todo o dinheiro nesse tipo de ambiente. Deixa todo, tá? Deus está nesta noite de hoje entregando esse livramento, tá? Essa libertação. Essa libertação. E a pessoa não consegue ficar livre disso, não. Olha lá, Joyce botou. Pessoas ficam até dependendo de agiota. Aonde? Mas onde você viu isso? Aí. Porque ela vendeu as propriedades, vendeu as casas, vendeu tudo e estava devendo milhões e milhões para esse coisa. Ela não aguentou e se matou. Aí, ó. A amiga descobriu só depois. O apóstolo está comentando aqui. Pergunta se eles viram isso. Que ele viu, mas eu não vi. Ele está falando que passou aí na internet isso? Na televisão, né? Que uma mulher acabou dando fim da vida dela, né? Porque o quê? Ela toda enrolada em dívida. Ela estava toda enrolada em dívida por causa desse negócio de jogo aí, né? E aí o quê? Ela vendeu as propriedades. Ela vendeu todas as propriedades que ela tinha. Alguém viu isso? Eu não vi, mas ele está falando que ele viu. Ela tinha propriedade, ela vendeu propriedade por causa do jogo. Isso. E aí não conseguiu dar conta. E aí ficou devendo. E o quê? Não tinha mais para onde sair. Não tinha mais para onde correr e tirou a vida. Alguém viu isso? Tá entendendo? Olha a situação. Mas em nome de Jesus, tá? Deus está visitando. Voltando à revelação do maço de cigarro, tá? Deus está dando aqui libertação. Deus está dando libertação de vício aqui, tá? Porque isso está atrapalhando o teu pulmão. Tem alguém que está aqui nesta live, você sofre de um vício. E o vício é o vício do fumo, do cigarro. E para você saber que essa revelação é com você, eu vou falar, tá? Sua mão, os seus dedos estão ficando amarelados. Eu vejo aqui, tem um homem e é um jovem. Tem uma pessoa aqui nesta live, eu vejo a sua mão amarelada. Amarelada. Você não consegue abandonar esse maldito desse vício. Entendeu? Os dedos estão amarelados. Deus está limpando o pulmão de alguém aqui, tá? Deus está limpando o pulmão de alguém aqui, tá? E você não mais terá, tá, vontade de fumar. Eu quero declarar em nome de Jesus que tu tenhas nojo. Quando você for utilizar esse negócio, você vai ter ânsia de vômito, vai vomitar e nunca mais você vai conseguir colocar isso na tua boca. Tá entendendo? Você tem muita ansiedade. Eu vejo uma pessoa muito ansiosa e com um cigarro entre os dedos, andando de um lado para o outro, com um copo de café na mão. Tá me mostrando. Eu tô vendo uma mulher também, tá? Eu tô vendo uma mulher, e essa mulher com um copo de café e no outro dedo um cigarro. Você é muito ansiosa. Eu vejo uma mulher, você é magra. Eu vejo uma mulher magra e bem magrinha. Eu vejo uma mulher bem magrinha. Entendeu? Bem magrinha. Tá? Com um copo de café. Aqueles copos de café de bar. Tem aqueles copos de bar que quando você pede café? Aquele copo, igualzinho aquele copo. Entendeu? E o cigarro no outro dedo. E tu não para. Você não para, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, ansiedade. Deus vai te dar libertação nessa noite de hoje desse vício, tá? Porque isso daí está tentando alcançar o teu pulmão, entendeu? E quando Deus ele revela, ele resolve, tá? Deus vai fazer uma limpeza e vai fazer você tomar nojo desse vício. Você não vai conseguir mais utilizar. Maria Lucimar, pode receber, minha filha, né? A melhor coisa que tem é a sinceridade, pessoal.
Entendeu? A melhor coisa que tem é a sinceridade, né? Quando a gente tem sinceridade, é mais fácil de Deus trabalhar e Deus nos abençoar, né? Amém, pessoal? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dentro de um lar existia um homem de Deus, né? Ali, chamado Ló, né? Sobrinho de Abraão. Mesmo que a família dele toda estivesse em discordância, né, com a vontade divina, Ló sempre estava, né, em concordância com o céu. Ele calhou de ter parado em um lugar errado, né, e também ter ficado morando próximo de pessoas com a vida errada. E, infelizmente, isso acabou atraindo para a vida dele maldição. Mas ainda assim Deus era pela vida de Ló. Ainda assim Deus, ele era pela vida de Ló. Tem pessoas da sua família que andam por lugares errados. Tem pessoas da sua família, tá? Que só não aconteceu o pior por causa de você, por causa da sua oração. Tem pessoas da sua família que elas sabem, elas insistem em estar no meio de gente que não presta. Falar o português claro. Você pede, você fala, você avisa. Tá entendendo? Mas a pessoa, não sei o que acontece, é teimosa. É teimoso. Tem gente que é só Jesus na causa. Tem pessoas, pessoal, que parece que Jeová tem que dar um susto nelas. Jeová tem que dar um susto. Tá entendendo? Um susto para elas acordar para a vida e passar a te ouvir. Né? A mulher de Ló, as filhas de Ló, os genros de Ló eram pessoas, né? Eram pessoas que não tinham tanto compromisso ou não tinham nenhum compromisso com Deus, né? Tá entendendo? Não tinham compromisso com Deus. Eram pessoas que estavam ali e era Ló mesmo, para poder atrair a presença de Deus para dentro daquele lar. Eu estou falando com pessoas aqui que não é fácil. Tudo fica em cima de você. Parece que você tem hora, sente... para você saber que Deus é Deus que fala contigo, você tem hora, você sente dentro da tua casa um ambiente muito carregado, muito pesado. E ninguém te entende. Entendeu? Você sente um peso, mas sabe o que é? É deles, é dos seus familiares, que saem, faz o que faz, depois volta para dentro de casa e acaba largando o peso lá dentro. Só que lá dentro tem uma pessoa espiritualizada e você sente tudo. Você sente tudo. Por mais que eles não falem o que eles fizeram, por mais por mais que eles não falem para você da onde eles vieram, com quem eles estiveram, presta atenção. Tu sente. Parece que Deus, ele te mostra. Você tá entendendo? Você sente a casa parece que fica mais escura. Tem alguém que está aqui nesta live, você sente a tua casa até mais escura. Você tem hora, para você saber que é Deus que fala contigo. Você começa a passar a mão pelas paredes para achar interruptor, mas não tem mais interruptor para você ligar. É o ambiente mesmo que está carregado, parece que está escuro. Parece que a luz caiu. Não tem quando a luz fica fraquinha, que parece que o lugar fica escuro, entendeu? Não é que a luz caiu, nem o lugar está escuro. O lugar está com opressão, entendeu? E você está sentindo, você está percebendo, você está notando. Tá entendendo? E Ló, né? Abraão orava muito por Ló, né? Porque Abraão viu que a escolha que Ló e a família de Ló fez foi uma escolha totalmente errada, né? Às vezes, né, pessoal, as pessoas pagam por escolhas erradas que elas fazem, né? Às vezes as pessoas pagam, né, da pior maneira possível por escolhas erradas que elas decidem fazer pela vida delas. Tá entendendo? Quando Abraão ali ele descobre que Ló ele escolhe, né,
aquele lugar amaldiçoado para ele morar, né? Sodoma e Gomorra, Abraão fica muito preocupado, porque ele sabia que algum problema lá iria acontecer. Tá entendendo? Algum problema lá iria acontecer. E aconteceu. Só que o problema aconteceu, mas anjos do Senhor foram enviados dentro daquele lar para libertar, tá, a família daquele servo de Deus que lá estava. Presta atenção, em nome de Jesus. Deus está falando para você, não saia da minha presença. Se você sair da presença de Deus, o inimigo mata uma pessoa da sua casa. Não saia da presença de Deus. Se você sair da presença de Deus, o inimigo acaba, aniquila, cancela o CPF. O inimigo, com muita rapidez, ele destrói a vida de alguém. O anjo do Senhor entrou lá dentro e com muita rapidez pegou pela mão de Ló e de toda a família dele e dizia para ele: vamos embora daqui e nem olhem para trás. Vamos embora daqui e nem olhem para trás, né? Ou seja, né? Havia uma sentença de morte e todos ali seriam destruídos, todos ali iriam morrer, porque Deus já estava, né, com ira daquele lugar, né, e das atitudes que aquelas pessoas estavam tendo ali. Mas antes disso acontecer, Deus ele enviou ali um anjo dentro da casa de Ló para guardar, para livrar, para preservar, para abençoar, para livrar. Deus está liberando anjos para dentro da tua casa, porque a tua casa é uma bênção. Deus está liberando anjos para entrar dentro do teu lar, porque o teu lar é uma bênção. Aí, ó. Abaixa ali para mim um pouquinho, apóstolo, por favor, para me ver um comentário ali. E eu já vou orar, hein, pessoal. Aí, ó. Lidiana Paz colocou assim: ela perdeu uma amiga dela hoje. Faleceu deixando 3 filhos, sendo uma menina linda, de 4 meses. Aí, ó. Uma amiga da Lidiana Paz faleceu hoje, ela tá dizendo aí, deixando uma filha de 4 meses. Acabei cochilando e vendo ela me mostrando a filha chorando. Não entendi essa parte aí. Acabei cochilando e vendo ela me mostrando a filha chorando. Tá entendendo, pessoal? Bem, eu entendi aí que faleceu uma conhecida dela, uma amiga dela, e essa menina deixou uma filha de 4 meses. Tá entendendo, pessoal? O inimigo, ele não tá pra brincar não, tá, pessoal? Então, interceda pela sua casa, tá? Eu vou encerrar agora. Meia-noite eu tenho que entrar em concordância de oração poderosa aqui pela vida das pessoas que estão na campanha, tá, pessoal? Do Salmo 37. Tá bom? Em nome de Jesus. Separa aí, gente, aula, fotografia, peça de roupa, tudo que você tem para apresentar, carteira de trabalho, foto, para a gente estar apresentando a Deus em nome de Jesus. Amém? Já tá aí próximo de você? Libera aqui, meu filho, por favor, que o meu telefone não tá aparecendo nos comentários deles, por favor. Amém? Pai, até aqui eu entrego a mensagem de hoje e eu peço ao Senhor que o Senhor os abençoe. Deus, essa palavra de hoje, meu Pai, teve nome, teve endereço, teve pessoas certas para receberem o que o Senhor aqui entregou. Eu creio que em nome de Jesus, cada casa, cada lar, cada família está sendo guardada, protegida e blindada. Deus, em nome de Jesus, por mais que o inimigo ele queira fazer, ele não terá força nenhuma, meu Pai, nem de se levantar para fazer, porque o Senhor vai o arriar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio no Deus que tudo pode fazer para nos abençoar. Eu creio num Deus que nos coloca como se fosse, meu Pai, em um ninho, nos guardando, nos protegendo, nos alimentando, nos preservando, nos abençoando. Sim, sim, sim.
É como se o Senhor nos colocasse em um ninho, ali, Pai, para que a chuva não venha, meu Pai, nos pegar, para que o vento, o dia mau, o dia difícil, Pai, não venha, meu Pai, nos atrapalhar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a família do teu povo, entrego, meu Pai, os pais, o pai, a mãe, os filhos, as filhas, os netos, os genros, sejam todos alcançados e poderosamente abençoados. Pai, aonde houver água, fotografia, peça de roupa, que seja nesse momento tudo visitado, consagrado, para que se cumpra o real propósito nessa terra. Deus, até aqui eu entrego, Pai, a mensagem de hoje, os guardando, os abençoando. Em o nome do Senhor Jesus, se você recebe, se você crê, se você toma posse, declare dizendo que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, em nome de Jesus. Tá, pessoal? Eu vou me retirar, porque esses nomes que estão anotados aqui, ó, preciso colocar na fronha para me orar, tá? Agora, no horário da meia-noite. Deus os abençoe, pessoal. Fiquem todos na paz. Excelente e abençoado descanso. Esqueci de pedir like, né? Quem não deixou o like, deixa o like aí, tá bom, pessoal? Em nome de Jesus, tá? E quem está aqui pela primeira vez, é um prazer, tá bom? Ter você aqui nesse canal. Se une a esse canal se inscrevendo, tá bom? E participando das lives, porque com certeza nós somos uma família, né? Em nome do Senhor Jesus, e juntos nós nos tornamos cada dia mais fortes, tá, pessoal? Deus os abençoe, um beijo forte no coração, até o próximo horário de live. Deus os abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.